final da igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. A igreja pode tomar o assento. Eu quero ler aqui no livro, irmão. Foi me dada a oportunidade, sabemos que hoje é o culto de missão. Foi me dada a oportunidade para trazer a palavra, né? E sabemos que o maior missionário, né, o maior pregador de toda a história foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu quero ler aqui no livro de Lucas 7, Lucas capítulo 2 e versículo 7, que diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui o livro de Lucas 2 relata o nascimento de Jesus, né? Sabemos que se hoje nós estamos aqui, sabemos que se hoje estamos fazendo a obra, sabemos se hoje estamos sentados, né, aqui para adorar o nome do Senhor, é porque é por causa do nome de Jesus, né? É por causa do nascimento de Jesus. É porque um dia Jesus nasceu, né? E a palavra de Deus, ela vem falando em toda a trajetória do nascimento, né? Do crescimento de Jesus. A palavra do Senhor, ela vem falando, né? Mais lá para frente sobre, né? Quando Jesus começou a ministrar, né, irmãos, o evangelho, a pregoar a palavra. E nós sabemos que Jesus, ele começou, né, a pregoar a palavra. E a palavra de Deus diz que Jesus ia de um lado para o outro, pregando a palavra, falando do amor dele, falando do amor do Pai, o Criador, né, irmãos? E Jesus, ele sempre vivia preocupado em pregar, em que a humanidade aprendesse, em que a humanidade tivesse o conhecimento da sua palavra, da palavra de salvação e da palavra de vida eterna. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que quando Jesus, né, vemos vários relatos, várias passagens aqui na Bíblia, quando Jesus, ele ia de um lado para o outro, ali fazendo a obra do Pai, sempre tinha alguém, sempre tinha multidão, né, que o acompanhava, sempre tinha alguém precisando de um milagre, precisando ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela relata ali, irmãos, quando Jesus estava entrando naquela cidade de Cafarnaum, a Bíblia diz, e a Bíblia relata, que ali estava indo uma viúva, né, que tinha somente aquele filho. Ela não tinha mais o seu marido e ela só tinha aquele filho como provedor da sua casa, né? Porque sabemos que naquela época, né, o marido que era totalmente o provedor da casa. Hoje em dia não. Hoje em dia, né, as mulheres trabalham, as mulheres têm sua vida independente e as mulheres ajudam muitas das vezes, né, na
esposo morria, e se morresse, falecesse na frente da mulher, né? Se tivesse filho, né, homem, aquela responsabilidade, ela passava, né, para aquele moço, para aquele filho varão, para aquele primogênito. E aquela mulher tinha, né, somente aquele filho. E Jesus, né, quando estava passando ali, viu aquela mulher chorando, né, porque tudo, a tua esperança, tudo que ela tinha se acabado. Aquela mulher estava numa condição, né, irmão, de uma necessidade extrema que ela iria entrar. Jesus viu aquela mulher, o coração dele se encheu de íntima compaixão por ela. E a palavra de Deus diz que ali vinha a multidão da vida, que era a multidão que estava acompanhando Jesus, e vinha a multidão da morte, a multidão do velório, a multidão que estava acompanhando aquele corpo. Então Jesus, quando viu aquela mulher, e Jesus sabia de quem se tratava, sabia da necessidade dela, porque ele é Deus, porque a palavra dele diz que ele visita a divisão da alma, ossos e medula, que antes de você ser concebido no ventre da sua genitora, ele já te conhecia e ele já te chamava pelo teu nome. Jesus sabia quem aquela mulher era e sabia a proporção do seu problema. Então a palavra diz que ele se encheu de íntima compaixão e tocou no esquife, né? Naquela tipo assim, uma maca, né? Que levava aquele corpo, né? Que as pessoas carregavam aquele corpo, e Jesus tocou no esquife. E a palavra de Deus diz que aquele moço que estava morto, ele voltou a viver. Mas o que eu quero te falar hoje, que nós estamos no culto de missão. E se Jesus, ele viu aquela viúva na porta daquela cidade, é porque ele estava indo fazer a obra do Pai. Então, de uma certa forma, mesmo ele sendo Deus, ele estava fazendo missão. Não é isso? E a palavra de Deus, ela também vem falando, né, da filha de Jairo, né, que já estava morta, né? E Jesus chegou ao conhecimento que a filha de Jairo já estava morta. E Jesus foi, né, até ao encontro da filha de Jairo. E o Senhor falou que ela não estava morta, porém ela dormia. Porque Jesus, irmãos, ele é Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus mandou com que aquela moça Talita, levanta-te. Irmãos, e Jesus, ele fez aquele milagre porque ele foi. Aleluia. Né? Então, irmãos, o culto de missão é o quê? A gente prega, né, que nós devemos ir. Ir até as vidas. E a palavra de Deus, ela também diz uma proposta, né, diferente também. Porque ali Jesus estava indo. Mas a palavra de Deus, ela diz que quando chegou, né, no caos da história daquela mulher do fluxo de sangue, a palavra de Deus diz que os discípulos, quando aquela mulher estava perto da beira daquele rio, porque aquela mulher tinha que viver isolada da sociedade por causa da sua doença,
Jesus fazia, né? O nome dele fazia missão aonde ele não estava, aonde a pessoa física dele, né, encarnado como homem, não chegava, o nome dele chegava como missão. De provas nai. Aleluia! Então, o que Jesus Glória a Deus. está falando hoje? Muitas das vezes nós falamos assim: ah, Senhor, mas eu não tenho dom. Eu não tenho dom de ir, né, para as praças. Eu não tenho dom de ir para debaixo dos viadutos. Eu não tenho dom para ir nas esquinas pregar a tua palavra. Porque sabemos, irmão, né, que cada um tem um chamado. Eu tenho o meu chamado, você tem o seu chamado, cada um de nós temos um chamado. Mas saiba que a tua vida, a tua conduta diante de Deus, se tu for um crente verdadeiro, um cristão, porque crente, irmão, é todo aquele que crê em alguma coisa. Então nós somos cristãos. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina, se nós somos um cristão verdadeiro, com uma conduta exemplar, aonde eu não for, aonde o meu corpo físico, as minhas pernas não chegar, aonde a minha voz não alcançar, a minha conduta, a minha vida chega. Aleluia! O meu nome chega. Glória O a teu Deus, nome aleluia. chega. Glória O a que Deus. Jesus está falando hoje. Aleluia. Às vezes você pode até dizer: Senhor, eu não tenho esse chamado. Então vamos zelar pelo nosso nome. Vamos zelar pela nossa conduta. Né? Aleluia. Porque o nosso nome é quando você chega ali na Casa de Bahia. Para você chegar ali e fazer um crediário, ó, eles vão puxar nos arquivos dos computadores. Como que é o teu nome? Como que o teu nome está lá? É, irmão? Então o nome a zelar é algo muito sério diante de Deus. E assim, irmãos, como a palavra diz ali no livro, né, da palavra de Deus, da passagem que fala sobre o profeta Eliseu ali em 2 Reis 5, né, a passagem de Deus fala sobre, né, Naamã. Irmãos, a palavra de Deus fala sobre Naamã. E a palavra de Deus fala que quando aquela menina viu aquela senhora triste, chorosa, por causa do seu esposo que tinha, né, que estava com aquela lepra, aquela menina se lembrou do profeta Eliseu. Olha aí, irmão. Aleluia. Eliseu não estava lá. Eliseu, talvez, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas talvez Eliseu nem sabia da existência de Naamã. Mas o nome de Eliseu chegou. Aleluia. E quando o nome de Eliseu chegou, aquela menina falou: Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta Eliseu. Certamente ele seria curado da sua lepra. Irmãos, então o que eu aprendo com isso, né? Naamã teve que ir até o profeta Eliseu. Então, irmãos, o nosso nome, a nossa conduta, aquilo que talvez eu não tenha dom para realizar, para fazer, eu não tenho chamado aqui na terra para evangelizar, saindo pelo mundo aí fora, evangelizando. O
nome, o meu testemunho vai. E através do teu nome e do teu testemunho, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura pessoas aí fora, nesse mundo tenebroso. Irmãos, é a palavra de Deus, ela aqui vem falando, ela aqui vem relatando sobre vários tipos de missão, né? Às vezes achamos que temos que fazermos missão só se eu sair daqui da minha cidade para ir lá para o Japão pregar o evangelho. Mas saiba que o evangelho dentro da tua casa, a primeira pregação tua, saiba que tem que ser dentro da tua casa, no meio da sua família, no meio da tua parentela. Muitas das vezes queremos sair pregar para o mundo e esquecemos de pregar para a nossa casa. Esquecemos de pregar para os nossos filhos, nossas filhas, para os nossos vizinhos. Irmãos, até no seu portão, até no ponto de ônibus. Quando você está esperando um ônibus, uma Uber, ali você pode estar falando do amor de Deus. Não existe desculpa para não fazer missão. Não existe desculpa, irmão. A Bíblia fala, né, que na eternidade existe o livro da memória. E está escrito ali, né? As nossas boas obras e as nossas más obras também, irmão. Não é só as boas, não. É as boas e as más obras. Está escrito ali no livro, irmão, celestial. No livro da glória está escrita a nossa boa conduta. Tudo que tu fez aqui na terra, tudo que eu fiz aqui na terra, está escrito lá. Se eu tive a oportunidade de falar e não falei, se o Espírito me tocou para me dizer e eu não disse, irmãos, está tudo lá, está tudo registrado. Então, irmãos, o que a palavra de Deus, ela vem falando sobre, então que nós possamos aprender hoje. Aprender hoje. Se eu não tenho dom, a Bíblia fala, fica na vocação que tu foi chamado. Se eu não tenho dom de ir, eu vou falar para minha família. Se eu não tenho dom de sair por aí pregando, eu vou pregar para minha família. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala sobre tudo. A palavra de Deus, ela é uma escola. A palavra de Deus, ela nos ensina a viver e ela nos ensina a trabalhar. Tudo está aqui. Deus, ele ensina tudo. A nossa procedência diante dele. Então, irmãos, essa palavra que eu quero deixar hoje como missão. Saiba, se você tem o dom, vai sim. Vai para o Japão, vai para os Estados Unidos, vai aonde Deus te mandar você ir. Mas se você também não tem essa chamada, faz dentro da tua casa, faz no teu portão,
pro teu vizinho, fala pro teu amigo, fala na tua escola. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o maior pregador Aleluia. de Glória a Deus. toda a história. Aleluia.